Ok. Patrick silenciou. Boa noite. É com muita satisfação que os recebemos para a aula de abertura oficial do semestre 2024-1 do programa de mestrado em administração da UPF. Nossa trajetória de conquista nesses 9 anos já formou em torno de 110 mestres em administração. Então, cumprimento nossos egressos do curso, das turmas de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e os nossos atuais discentes das turmas de 2022, 2023 e agora da turma de 2024. Também cumprimentamos nossos discentes dos cursos de graduação, de administração e também de economia. Nossa razão de estarmos aqui, debatendo e desenvolvendo pesquisa. Mas todo saber gerado e compartilhado nesta trajetória de pesquisa do PPG-ADM só é possível em razão do apoio institucional recebido pela gestão da universidade, atualmente nas pessoas do professor doutor Edson Alencar Casagranda, pró-reitor acadêmico, e da professora doutora Ana Carolina Bertoletti Demarque, diretora de pesquisa e pós-graduação. Ambos agradeceram o convite, mas em razão de agendas anteriores, não puderam estar conosco neste momento. A professora doutora Cleide de Fátima Moreto, diretora da Escola de Ciências Agrárias, inovação e negócios, vai também nesse momento, Bortoluzzi, Cassiana, a sua fala está cortando. Agora não estamos te ouvindo, porque eu liguei o microfone. Deixa eu desligar. Cassiana, Patrick, Cassiana, não estamos te ouvindo. Patrick, estava dando eco, Patrick, depois. Uhum. Tá, e será que ela está nos ouvindo? Que daí agora não, a gente não está mais.
E agora, pessoal... Estão me ouvindo? Sim, mas tem eco, Cassi. Tá, eu já desliguei aqui. Continuo? Sim, agora sim. Cassiana, a gente parou de te entender, né? Apesar do eco, dava para entender, quando você trouxe os números do nosso PPG, tá? Aí você estava, acho, né, que daí estava ruim, dando as boas-vindas ao professor Érico, e aí. Tá, então eu vou seguir, né? Vou repetir, dizendo que a professora doutora Cleide Fátima Moreto, diretora da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios, ESAM, ela vai estar conosco daqui a alguns minutos. E agora, pessoal, estão me ouvindo? A gente escuta, mas tem um eco na transmissão. Eu aqui fechei tudo que eu podia. O Patrick saiu da transmissão. Tá, então vou passar então a palavra para o professor doutor Edson Campagnolo Bortolucci, coordenador da pesquisa da ESAM. Professor Edson, palavra com você. Muito obrigado, professora Cassiana. Em primeiro lugar, agradecer a iniciativa de todos, é um esforço muito grande nós nos reunirmos para debater, para receber informações e o conhecimento do nosso ilustre convidado, professor Silas Mendes. Então, de antemão, a gente agradece, como coordenador da pesquisa, a iniciativa das colegas, e bem como a disponibilidade do nosso colega Silas Mendes, né, que é doutor da Universidade de Roraima, se não me engano, né, Silas? Gostaria que depois você se apresentasse. E essa noite, com certeza, será abrilhantada pelo seu conhecimento. Então, eu não tenho muito mais a me delongar nessa fala, né, a não ser agradecer, um sentimento de agradecimento, inclusive pelas questões tecnológicas que hoje a gente se permite ter esse tipo de interação. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa de todos aí. Um abraço e boa palestra. Muito bem, então. Nós agradecemos, professor Edson, pela sua participação. Também gostaria de agradecer o corpo docente do PPG-ADM, professores doutores Annelise Rebelato Bosato, Ana Cláudia Machado Padilha, Janine Fleite de Medeiros, Luiz Fernando Fritz Filho, Lisiane Caroline Rodrigues Hermes e o professor Rodrigo Angonese, vice-coordenador do nosso programa. Também agradecemos a UPF Online, na pessoa do Patrick, que nos possibilita essa interação. Gostaria só de dizer aos nossos discentes, tanto do mestrado como da graduação, que estaremos fornecendo certificados do nosso encontro. Então, é importante que assinem a lista que está disponível no canal do YouTube. Muito bem, então, a noite de hoje nos leva à reflexão e ao debate sobre o tema Sentidos do Trabalho, Caminhos Percorridos e Possibilidades para a Pesquisa. O nosso convidado, o professor Dr. Silas Dias Mende Costas, é doutor e mestre pela UFMG em administração, professor da Universidade Federal de Roraima,
pesquisador no Núcleo de Estudos sobre Comportamento, Pessoas e Organizações, NICOP, UFMG, líder do tema Gestão de Pessoas, 2020-2021, e coordenador do mesmo tema, agora, desde 2022 até o momento atual, das edições do Encontro Nacional de Cursos de Graduação em Administração, o ENAGRAD. Líder do tema Sentidos e Significados do Trabalho, 2021 e 2024, dos encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, ENAMPAD. É pesquisador com vários temas publicados em periódicos nacionais e internacionais. Então, passo agora a palavra para o nosso convidado, o professor doutor Silas Dias Mendes Costa, que tão prontamente atendeu ao nosso convite. Silas, agora é com você. Obrigado, professora. Vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Então, boa noite a todos e a todas, né? Sou o professor Silas, convidado nessa noite de hoje. Quero cumprimentar todos os professores, todos os alunos presentes. Agradeço à professora Annelise por intermediar esse convite para a abertura do semestre letivo do PPG-ADM. E agradeço, né, a oportunidade, a confiança para participar nessa noite de hoje com todos vocês. Fico muito honrado, em especial porque há pouco tempo a professora Annelise estava participando da minha defesa de doutorado, então, o meu muito obrigado pela oportunidade. E nessa noite de hoje nós vamos tratar sobre o tema Sentidos do Trabalho, indicando alguns caminhos já percorridos nas pesquisas e outras possibilidades que nós podemos explorar enquanto acadêmicos, pesquisadores, alunos de graduação, de mestrado e entusiastas sobre o tema. Eu só preciso confirmar se na projeção o slide ele está avançando. Sim. Então, para falar de sentidos do trabalho, eu entendo ser importante primeiro me apresentar enquanto pesquisador, mostrar um pouco da minha trajetória como estudante, como professor, até chegar propriamente na discussão do tema, né, que vamos tratar essa noite. Então, eu começo a minha trajetória na graduação em administração, na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, em Ilhéus, lá na Bahia, região onde eu nasci, onde cresci, me formei. E foi lá que eu dei os meus primeiros passos acadêmicos, me inseri na pesquisa, escrevi os meus primeiros artigos, participei dos meus primeiros eventos. E aí, no último período de graduação, né, eu concorri a uma vaga no mestrado, no programa de pós-graduação em administração da UFMG, na linha de gestão de pessoas, e o meu ingresso ele se dá imediatamente à conclusão da minha graduação. E eu tinha um propósito muito bem estabelecido na minha cabeça, que era ser professor universitário. E nós sabemos que o mestrado ele acaba ampliando as possibilidades de atuação enquanto docente, né? Entre outras possibilidades, daí a sua importância. Então, eu saio da Bahia, vou para Belo Horizonte, em Minas, na expectativa de concretizar esse propósito que eu carregava comigo. E no mestrado, eu amplio a minha rede de contatos em novos congressos da área, conheci novos temas, me aproximo do tema Sentidos do Trabalho, já na fase mais final do mestrado, quando a dissertação já estava pronta, e eu achei fascinante estudar o assunto, mas não o fiz no mestrado, já que a dissertação já estava bem encaminhada. E eu me recordo que em uma das disciplinas, ainda no mestrado, eu li o livro Viva a Tese,
Um Guia de Sobrevivência. Esse livro é de autoria da professora Maria Esther de Freitas. E o conteúdo do livro me fez refletir bastante sobre pesquisa, sobre propósito, sobre sentido do que eu ia pesquisar, e não propriamente o tema sentidos do trabalho. O mestrado ele foi finalizado no ano de 2018. Eu fiquei fora da pós-graduação por mais ou menos um ano, e em 2020, eu ingresso novamente no doutorado, também em administração, também no programa de pós-graduação da UFMG, e nesse tempo, as palavras escritas no livro, elas me acompanharam, sobretudo quando a professora Maria Esther, ela sugere que a gente precisa manter uma relação de paixão, de entusiasmo pelo nosso objeto de pesquisa, pelo nosso tema de pesquisa. E eu, enquanto aluno de doutorado, eu tinha um novo desafio, que era escrever uma tese. E para a professora Maria Esther, quando não há um interesse genuíno pelo que a gente escolhe estudar, a gente acaba odiando algo, odiando alguém, odiando a nós mesmos, a nossa carreira, a nossa pesquisa, ou tudo isso ao mesmo tempo. E ela lembra que o autor ele é também sujeito da tese, é sujeito da dissertação, é a pessoa que assina, que conta sobre a pesquisa. E isso me parece fazer sentido, Eu acredito que quando nós nos posicionamos de forma favorável a determinado assunto, em meio a tantas possibilidades que a gente pode pesquisar, em alguma medida a gente está evocando nossas identificações com aquele assunto, reivindicando nosso pertencimento ou aproximações com o que a gente está estudando. E escolher trabalhar com o tema sentidos do trabalho na minha tese não foi por acaso e acabou sendo inevitável a escolha do tema, entre outras possibilidades que eu tinha. E aí, no dia 19 de dezembro do ano passado, eu defendi a minha tese, A aproximação com os primeiros textos sobre o tema foi fruto da curiosidade de um então estudante de mestrado, e o que me fez refletir sobre a temática sentidos do trabalho e o propósito de uma tese que demora 4 anos para ser escrita, para passar pelo crivo de uma banca, foi o fato de ter que me dedicar durante todo esse tempo para essa finalidade. E algumas reflexões me acompanharam ao longo desse tempo. O que é que me levaria a estudar esse tema? Quais seriam outras possibilidades de articulação com o tema sentidos do trabalho? Será que eu, enquanto autor, enquanto estudante, eu teria a possibilidade, a capacidade de propor e sustentar uma tese? Então, eu identifiquei a possibilidade de articulação desse tema, sentidos do trabalho, com outros temas na área do comportamento organizacional, e realizei a minha pesquisa com jovens aprendizes espalhados por todo o país. E quando eu ingressei no doutorado, lá no ano de 2020, eu passei a fazer parte da coordenação e da liderança de alguns congressos na área de administração. Fui líder da área de gestão de pessoas, no Enangrade, onde atualmente sou coordenador de área, líder do tema Sentidos e Significados do Trabalho, no ano de 2021, retomando agora no ano de 2024. E nesse período da minha trajetória acadêmica, os estudos sobre o tema têm me acompanhado desde então. E para aquele jovem estudante de graduação, que queria ser professor universitário, buscava um propósito aí na profissão, um propósito de estudar determinado tema na tese de doutorado, para minha grata surpresa, um dia depois da minha defesa de tese, que foi antecipada em alguns meses, foi homologado um concurso que eu participei, na vaga de administração aqui da UFRR. Então, eu sou servidor lotado no departamento de administração, tomei posse mês passado,
E agora é aqui do norte do país que eu vou seguir conduzindo as minhas pesquisas sobre o tema sentidos do trabalho. Depois dessa apresentação, né, onde é possível conhecer um pouco da minha trajetória e das minhas aproximações com o tema, como se estabeleceu o meu interesse pelo tema, nós então vamos passar para questões mais voltadas para esse construto, sentidos do trabalho, né? Os estudos iniciais sobre o tema, questões teóricas, sinalizando os caminhos que já foram percorridos na literatura, né? Quais as possibilidades para pesquisas futuras a gente pode seguir, né? Pode sinalizar, e conhecendo minimamente esse campo de pesquisa, é possível identificar alguns avanços teóricos, alguns avanços conceituais, identificar semelhanças, diferenças, variações de termos, né, autores e autoras seminais, vertentes epistemológicas que orientam as pesquisas sobre o tema para, então, propor novos estudos, contribuindo para o avanço do conhecimento. E é importante, né, a gente esclarecer o que está sendo chamado de sentidos do trabalho para evitar alguns equívocos conceituais que acontecem de vez em quando, alguma confusão com outros elementos do comportamento organizacional, como engajamento, como qualidade de vida no trabalho. Então, os sentidos do trabalho, eles podem ser identificados quando o sujeito, né, na realização do seu trabalho, identifica elementos ou fatores que tornam uma atividade vivenciada como algo com propósito, algo com direção, algo com finalidade. Então, esses três elementos, propósito, direção e finalidade, são observados nos mais diversos contextos para compreender, para que a gente possa compreender o sentido da atividade que é realizada por aqueles e aquelas trabalhadores e trabalhadoras, né, de determinada organização, de determinado ambiente. E esse sentido, ele acaba implicando na possibilidade de uma pessoa antecipar as consequências de suas ações. A gente imagina, a priori, os resultados do nosso trabalho a partir do que a gente projeta, né, como finalidade e como propósito. Quando a gente trabalha, né, independente da organização, do cargo, existe uma intencionalidade por trás das nossas ações. Se a gente pensa, por exemplo, no trabalho do professor, né, é possível que a intencionalidade desse trabalho esteja relacionada ao desejo de contribuir com a sociedade. E isso pode se aplicar também em outras ocupações, em outras profissões, médicos, enfermeiros, trabalhadores da área de segurança pública, enfim, nos mais diferentes contextos. E é possível se pensar também no propósito, né? No propósito, quando a gente faz esse trabalho, no sentido da remuneração, né? Da própria tarefa que a gente desempenha, do que a gente deseja receber a partir do que a gente entrega, no quanto o nosso trabalho é útil para a sociedade. Então, o trabalho ele acaba transcendendo essa mera reprodução física e intelectual de uma atividade. Envolve uma rede muito mais ampla de sentidos, né? Como a sociedade, o nosso núcleo familiar e outras instituições sociais. E quando a gente pensa que um sujeito que trabalha produz sentido a partir dessa atividade desenvolvida, isso significa dizer que ele usa de mecanismos sociais e cognitivos para poder interpretar esse trabalho, né? Orientar de forma intencional suas ações, coordenar sua cognição com o objetivo de transformar a sua realidade, de transformar a si mesmo. E isso acaba sendo uma questão chave para a psicologia das organizações e do trabalho, que é compreender, né, entender
quais são esses mecanismos implicados na produção de sentidos. E os estudos sobre sentidos do trabalho, eles estão dispostos, né, na maioria das vezes, nas áreas de psicologia e na administração. Quando a gente pensa especificamente no campo das ciências sociais aplicadas, né, essas discussões sobre o tema, elas têm se fundamentado, sobretudo, em características individuais das pessoas, né, em questões contextuais, né, que estão relacionadas ao ambiente de trabalho, em diferentes visões de mundo, cada um tem a sua, e diferentes epistemologias, né, que são as bases que orientam a pesquisa. E nesse sentido, é importante destacar que existem duas matrizes teóricas epistemológicas que acabam influenciando mais fortemente a produção de conhecimento, né, sobre o tema sentidos do trabalho. A gente vai ter uma matriz mais funcionalista, né, que busca conciliar, em alguma medida, os interesses dos trabalhadores e das organizações, entender os mecanismos de comportamento, prever determinados comportamentos, analisar como alguns aspectos influenciam os sentidos do trabalho, como esses sentidos influenciam outros aspectos. E nós temos também uma matriz crítica, né, que vai discutir a relação capital-trabalho, numa perspectiva mais crítica, né, como o próprio nome sugere, a partir de tensões, de contradições no mundo do trabalho, de alguns discursos que muitas vezes não se sustentam. Então, esses dois caminhos acabam influenciando as pesquisas sobre esse tema. Há também uma matriz mais interpretativista, né, que vai focalizar essa construção de sentidos pautada essencialmente no sujeito. Mas esses dois caminhos, né, o funcionalista e o caminho crítico, influencia mais fortemente as pesquisas sobre o tema. E o que é curioso quando a gente pensa, né, na temática sentidos do trabalho é que é muito comum algum nível de confusão teórica e confusão epistemológica de alguns autores, né? Nas leituras, de vez ou outra, a gente identifica algumas sinalizações de diálogos, de complementariedade de argumentos entre autores que partem de perspectivas totalmente diferentes, né? Não é que não seja possível utilizar desses autores em uma mesma pesquisa, mas isso acaba sendo posto, algumas vezes, de forma equivocada, porque eles não são autores complementares, né? Eles não partem das mesmas premissas, então, em alguma medida, é importante se situar, teoricamente, epistemologicamente, né, para poder evitar esses equívocos conceituais, teóricos e epistemológicos. E quando eu comecei a estudar sobre o tema sentidos do trabalho, eu observei essa confusão com alguma frequência nos eventos, nas sessões de discussão de artigos sobre o tema. Os debatedores sempre traziam isso, né, de forma recorrente. Daí, eu pensei em que medida eu poderia dar uma pequena contribuição para desembaraçar, né, esses equívocos. Então, eu fiz a proposta e depois eu publiquei um artigo que chama Sentidos do Trabalho, Possibilidades de Diálogos entre Estelle Morin e Ricardo Antunes, que são dois dos autores dessas correntes, funcionalista e crítica, que mais influenciam a produção sobre o tema, na tentativa de dar alguma contribuição para o campo da administração, para quem estuda esse tema sentidos do trabalho. Nos estudos da professora Estelle Morin, né, eles partem da noção de que a gestão ela pode se apropriar da construção
do sentido que é feita por quem trabalha para promover a saúde mental, promover ações de bem-estar, melhorar a performance organizacional. E para isso são observados alguns elementos que a gente chama de antecedentes aos sentidos do trabalho, né? Que é a questão de ter algum grau de autonomia para desenvolver a atividade, identificar utilidade social, né, no que a gente faz, oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento a partir da realização daquelas tarefas, ter o reconhecimento dos colegas, ter o reconhecimento da chefia, da organização de uma forma geral, estabelecer relações de cooperação, né, e um trabalho que tenha retidão moral, que seja pautado na ética. Então, são esses os pressupostos dessa corrente mais funcionalista, né, que é influenciada, sobretudo, pelos estudos da Estelle Morin. Numa outra ponta, nós temos o Ricardo Antunes, né, que ele vai tratar do tema sentidos do trabalho, fazendo uma atualização mais recente do trabalho, né, depois da crise do Fordismo. E aí ele vai problematizar a relação homem-trabalho numa perspectiva crítica. Para isso, ele se vale de pressupostos da sociologia do trabalho, da dialética, para identificar algumas tensões, algumas contradições nessa relação das ditas novas formas de organização do trabalho, né? Que inclui a questão da flexibilização do trabalho, da terceirização, que vem acompanhadas de um discurso sobre maior empregabilidade, sobre gestão da própria carreira, que em determinados contextos a gente observa que não funciona da mesma forma como esse discurso é disseminado. No primeiro caso, né, os estudos orientados por essa linha mais funcionalista, que se pauta nas contribuições da Morin, ele parte de uma compreensão de que o trabalho faz parte da vida humana, né, e ele precisa de algum sentido para proporcionar a saúde mental do sujeito. Por isso, a partir dessa premissa, se busca a conciliação de interesses entre o trabalhador e o capital. E aí, a linha de estudo sobre sentidos do trabalho, nessa perspectiva da Estelle Morin, ela se situa em uma matriz mais empírico-analítica, né, para compreender os sentidos do trabalho, buscando uma lógica mais formal, buscando explicações sobre o comportamento dos indivíduos no ambiente de trabalho, identificando elementos que influenciam essa produção de sentidos do trabalho e como os sentidos do trabalho influenciam outros elementos. E dentro dessa linha tem uma valorização dos sentidos do trabalho no sentido de promover o bem-estar para aumentar a produtividade nas organizações, né? Na abordagem mais crítica, né, sobre os sentidos do trabalho, nas contribuições, a partir das contribuições do Antunes, né, ele entende o trabalho com sentido, né, para além do capital. Existe uma premissa de que a submissão do trabalhador à própria propriedade privada o torna, em alguma medida, alienado e limita esse trabalhador a desempenhar algumas funções. Então, com isso, o trabalho acaba perdendo algum sentido. Quem se propõe a estudar o tema, né, nessa linha de pensamento, costuma problematizar as contradições e as complexidades do mundo do trabalho, considerando questões históricas, questões políticas, questões econômicas, como, por exemplo, a uberização do trabalho, né, esse discurso de trabalhador autônomo, de empreendedorismo. Então, são tensionados algumas questões
relacionadas a essas contradições e complexidades do trabalho. E o busca-se, né, valorizar o interesse emancipatório dos trabalhadores fora dessa lógica organizacional, porque, de novo, nessa corrente epistemológica se entende que o trabalhador ele se torna alienado por estar submisso a essa propriedade privada e a essa lógica das organizações. E depois que a gente situa, né, nessas duas vertentes que mais influenciam a produção sobre o tema no nosso país, a pergunta que fica é: quais são os caminhos percorridos, quais são as possibilidades de pesquisa para quem se interessa pelo tema sentidos do trabalho? E a resposta para essa reflexão envolve mapear em alguma medida o campo de estudo a partir de revisões de literatura, a partir de levantamentos bibliométricos e na construção do que a gente pode chamar de fronteira do conhecimento, né? Que nada mais é do que um limite, uma fronteira que a gente se depara depois que a gente identifica todos os avanços que nós já tivemos com as discussões, com os resultados de estudos já realizados. E a partir dessa fronteira a gente pode identificar também algumas lacunas, né, que a gente pode preencher essas lacunas propondo e executando novos estudos sobre o tema. E esse movimento de identificar os caminhos que já foram percorridos e novas possibilidades de pesquisa sobre o tema me levou, durante esses últimos 4 anos, a propor alguns estudos, alguns de natureza puramente empírica, né, como esse da discussão epistemológica sobre o tema, outros de natureza teórica. E entre esses de natureza empírica, né, aplicado, foi minha primeira publicação sobre o tema, lá em 2020. Né, o título do artigo é Entre Sentidos do Trabalho, Prazer e Sofrimento, um estudo baseado na perspectiva de jovens trabalhadores e estudantes. A proposta do artigo ela consiste em descrever quais são os sentidos do trabalho, né, atribuído por esses trabalhadores estudantes, aquelas pessoas que trabalham e que também estudam ao mesmo tempo. Trabalho e estudo são atividades concomitantes, né, não são excludentes. E nessa pesquisa, o resultado que chama mais atenção é que o sentido do trabalho para esses sujeitos, os jovens trabalhadores estudantes, se concentra basicamente no trabalho enquanto atividade remunerada, né? Porque esses jovens eles conseguem ter renda, né, para se manter e ter renda para continuar estudando, na intenção de conciliar trabalho e estudo, pensando numa projeção futura, né, de ampliar as possibilidades profissionais de ascensão social. E aí o prazer e o sofrimento no trabalho para esse grupo de trabalhadores envolve as próprias condições físicas, falta de reconhecimento, constrangimento em relação a algumas situações. O prazer está mais relacionado ao reconhecimento, a possibilidade, né, de continuar trabalhando, mesmo que não seja na área de formação, mas de poder conciliar o estudo, né, nessa projeção de ascensão profissional e social no futuro. Alguns outros trabalhos, né, como, por exemplo, a análise da produção acadêmica sobre o tema na área da administração, um outro estudo onde eu faço uma articulação dos sentidos do trabalho com os vínculos de comprometimento, consentimento e engajamento. Aí já é um trabalho decorrente da minha tese de doutorado. E entre esses trabalhos tem um levantamento de artigos que já foram publicados nos eventos da AMPAD,
que é a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, né? E essa análise ela se baseia nas publicações de 2006 até 2020, que vai nos oferecer um panorama, então, dos estudos sobre o tema discutidos no âmbito do ENAMPAD. Nesse período analisado, né, de 2006 a 2020, foi encontrado um total de 14 publicações, o que representa um percentual razoável de trabalhos sobre o tema. E esses trabalhos eles são distribuídos em diferentes eventos da ANPAD. A gente tem o ENAMPAD, né, que é o encontro nacional, que acontece anualmente, com a concentração de 14 trabalhos. O ENEL, que é a linha de estudos organizacionais, 3 trabalhos. O ENGPR, que é a linha de gestão de pessoas e relações de trabalho, mais 3 trabalhos. E aí, dependendo do evento, né, que a gente submete essas propostas, a gente pode seguir pela primeira linha, que é mais funcionalista, ou pela segunda linha, que é mais crítica. Usualmente, nos encontros de estudos organizacionais, né, são pesquisadores que estudam os temas dentro dessa vertente mais crítica. Em GPR, né, numa linha mais funcionalista, mas não necessariamente só funcionalista, e no ENAMPAD, né, a mistura dessas duas grandes correntes epistemológicas que influenciam a produção. E aí eu fiz uma análise a partir do título dos artigos, né, gerando uma nuvem de palavras para identificar as diferentes realidades contempladas por essas pesquisas. A gente tem ali no centro, com mais evidência, o termo sentidos do trabalho, acompanhados de outros termos, como sinalizando estudos com grupo de trabalhadores formais, a gente tem o termo docentes, né, bancários, mulheres, servidores públicos, também trabalhadores invisibilizados, como prostitutas, em diferentes contextos, né, em organizações públicas e organizações privadas, com trabalhadores do Brasil e trabalhadores estrangeiros. Então, isso traz um panorama, né, de grupos que têm sido contemplado nos estudos sobre esse tema. Uma outra categoria de análise, né, foi a questão metodológica desses estudos. A maior parte foram estudos empíricos, né, onde a gente vai a campo, coleta dados por meio de questionários, por meio de entrevistas, e também foram identificados estudos de uma natureza mais teórica, né, para fazer uma articulação entre o tema sentidos do trabalho e outros temas, pensar no próprio campo, né, da área de administração, o que tem estudado com isso, como tem avançado. A maior parte desses estudos busca gerar algum conhecimento sobre esse fenômeno, né, os sentidos do trabalho. Maior parte também é de pesquisa qualitativa, né? Então, isso mostra possibilidades para a gente que tem interesse em estudar sobre o tema, né? Como essas pesquisas têm avançado e quais os caminhos metodológicos que têm sido percorridos. De repente, se eu vejo uma sinalização de que tem mais pesquisa qualitativa ou quantitativa, eu posso ir no mesmo caminho, né, buscando analisar outras questões para poder contribuir com a literatura a partir do mesmo tipo de pesquisa, ou, né, se tem mais pesquisa quanti, eu vou numa pesquisa quali, para tentar contribuir de uma outra forma. Na coleta de dados, essa coleta é sobretudo feita a partir de entrevistas,
e a análise de dados é feita a partir da análise de conteúdo. Isso sinaliza já um movimento, né, metodológico nessas pesquisas e caminhos que a gente pode traçar diferente do que tem sido mais habitual no nosso campo. Um outro ponto interessante para ser analisado, né, na produção dos estudos sobre sentidos do trabalho é a parceria entre autores para discutir, né, os trabalhos, para propor pesquisas e como acontece as redes de colaboração entre autores, entre instituições, né? Usualmente, há uma concentração de autores de uma mesma instituição, o que é normal por conta da proximidade, né, entre os autores, da proximidade geográfica, institucional. E essa formação de redes de coautoria é interessante porque ela pode, em alguma medida, contribuir para que a gente amplie as discussões sobre o tema, né? Envolvendo diferentes posições teóricas, diferentes posições epistemológicas, metodológicas, e isso pode representar algum avanço nas pesquisas sobre o tema sentidos do trabalho. Então, é interessante que sempre que possível a gente amplie, estabeleça essa rede de coautoria, porque se eu pego a minha visão enquanto autor e de colegas da instituição onde eu trabalho e a visão, né, de outros colegas, de pesquisadores de outra instituição, a gente pode observar, né, a partir do confronto dessas visões, da complementaridade dessas visões, a gente pode identificar questões que talvez sozinha a gente não identificasse. Por isso, a importância de estabelecer essas redes de coautoria entre autores e entre instituições. E pensando no público de pesquisa, né? Quais são os trabalhadores que têm sido investigados nesses estudos, né? Esse levantamento sinaliza que os trabalhadores que têm sido contemplados são aqueles que atuam na área de saneamento básico, trabalhadores que foram demitidos, para compreender os sentidos do trabalho nesse momento, né, que não se está inserido no mercado de trabalho, trabalhadores do sistema prisional, prostitutas, profissionais da área de tecnologia de informação, mulheres policiais, motoristas de aplicativo, administradores da geração Y, técnicos administrativos, profissionais de enfermagem, docentes, bancários, e não se aplica, seria para o caso de pesquisas de natureza mais teórica. A partir desse panorama, a gente tem uma indicação, né, do caminho percorrido nas pesquisas nacionais, né? E aí fica uma outra pergunta, uma outra reflexão. Internacionalmente, como tem se estabelecido esse campo, né? Será que o que a gente discute aqui se aproxima ou se diferencia em alguma medida do que é discutido por pesquisadores de outros países, né, de instituições internacionais? Será que esses embaraços teóricos, metodológicos e epistemológicos que a gente observa de vez em quando nas nossas pesquisas, será que isso também acontece internacionalmente? Então, no sentido de esclarecer essa questão, foi desenvolvido um outro estudo. Esse trabalho foi apresentado no passado como trabalho convidado no ENANGRAD. Ele está em análise ainda para publicação em um periódico, e ele vai trazer um panorama internacional dos estudos sobre sentidos do trabalho, considerando o período de 2011 até 2020. Então, no gráfico que aparece na tela, destacado na cor azul, a gente tem a quantidade de trabalhos que foram publicados sobre esse tema,
E a linha laranja significa o impacto, né? Quantas vezes esse trabalho foi citado por outros autores, foi utilizado como referência. E a gente observa um crescimento na quantidade de trabalhos sobre esse tema no ano de 2018, né? Depois isso volta a cair um pouquinho. Em 2015 e 2016, a gente vai ter ali trabalhos que concentram uma quantidade maior de citações. E o legal disso é que nessa perspectiva internacional, né, esse levantamento ele foi feito na Web of Science, né, para os alunos de graduação que não têm tanta proximidade assim com a pesquisa. O Web of Science é um site, uma base de dados internacional, onde a gente digita um termo de busca lá e a gente encontra, sem precisar procurar de revista em revista, vários artigos sobre aquele tema. E aí, dos trabalhos de maior destaque, de impacto, né, a gente tem, então, 2 trabalhos que foram publicados em uma revista nacional, que foi a RAI, né, revista que soma aí 254 citações, um dos trabalhos mais citados sobre o tema. Então, isso mostra para a gente que a produção nacional ela também está presente, né, nesse contexto de pesquisa internacional, a ponto de ser referenciada, de ser utilizada como uma das mais citadas. Em relação ao campo, né, em quais áreas os sentidos do trabalho têm sido discutidos? Aí a gente tem aí na tela, né, essas áreas, por exemplo, a área de administração e negócios, né, que é onde concentra a maior parte desses estudos, na área de administração, e temos interlocuções entre a área de administração e a área de engenharia, de pesquisa operacional. Temos também trabalhos na área de psicologia, se aproximando ali também de questões étnicas, discutindo os sentidos do trabalho na fronteira entre psicologia e esses estudos étnicos, estudando os sentidos do trabalho na área da psiquiatria, reabilitação, enfermagem, nas ciências ambientais, né, em outros tópicos, nas ciências e serviços de saúde, na saúde pública, ambiental e ocupacional. E isso nos sinaliza o quanto o tema é multifacetado. A gente pode estudar os sentidos do trabalho em diferentes contextos, com diferentes grupos de trabalhadores, né? E quando eu vou refinando essa análise, né? Mas em diferentes campos, mas especificamente o que tem sido problematizado nessas questões? Né? O sentido do trabalho, em que perspectiva? E aí a gente tem na tela a projeção de alguns agrupamentos, né? Os sentidos do trabalho no nível mais pessoal, né? Que é quando o indivíduo, a pessoa, vai analisar essa produção de sentidos a partir do seu contexto, do comportamento, de questões mais subjetivas, mais particulares, mais individualizadas. O sentido do trabalho, pensando num resultado concreto, né, do que se faz, do trabalho que é desenvolvido, se essa experiência é mais negativa, se essa experiência é mais positiva. Se ela é positiva, ela tende a estar relacionada à realização, à autonomia. Se o trabalho é significativo, né, ele tende a valorizar o trabalhador, e isso pode oferecer a oportunidade de desenvolvimento. E no nível social, né, como que os outros enxergam o trabalho que eu desempenho, né? Será que esse trabalho ele é visto como uma oportunidade, como uma necessidade? E no nível profissional são possibilidades que o trabalho permite desse trabalhador se desenvolver profissionalmente.
Então, a gente vai ter ali o trabalho profissional voltado para o cuidado, para a geração de valor, para aspectos psicossociais, né, como a saúde, questões psicológicas, e essas questões profissionais também estão vinculadas ao contexto em que esse trabalho é realizado. Então, a gente faz um panorama, né, do que tem sido estudado a nível nacional e internacional sobre o tema, e aí de se pensar nas possibilidades de pesquisa. Diante de tudo que foi estudado, né, diante de tudo que a gente consegue mapear sobre o tema, quais são as outras possibilidades? Como a gente pode avançar, né, nessa fronteira do conhecimento, preencher essas lacunas que a gente se depara aí na literatura? A gente pode pensar em estudos de revisão no sentido de estabelecer algumas definições sobre sentidos do trabalho, e aí já existe na literatura uma discussão que vai falar sobre sentidos e significados. Alguns autores defendem uma posição de que sentidos e significados são termos muito próximos, é possível utilizá-los como sinônimos. Outros autores vão defender que o sentido é uma produção mais pessoal em função da apreensão do indivíduo, enquanto o significado, né, ele é construído de forma coletiva em determinado contexto histórico e econômico, mas isso ainda não está bem estabelecido. É possível se pensar em estudos para aprofundar essa discussão, né, para além de limitar isso para, são termos equivalentes ou não, né, de trazer uma discussão com muito mais profundidade, de pensar quais são os modelos teóricos, né, quais são os autores mais usuais nos estudos. Isso ainda não foi feito, né, mapear isso. Instrumentos de pesquisa, eu tenho questionários nacionais validados, né, para estudar os sentidos do trabalho. Quem são os autores? Eles foram validados em que contexto? E no âmbito internacional, eu também tenho esses instrumentos, tem alguma variação nas perguntas que compõem esse instrumento, na estrutura, na quantidade de itens, nos métodos adotados nas pesquisas. Numa perspectiva mais conceitual, né, é possível se aprofundar nas bases conceituais nesses modelos de pesquisa, identificar similaridades e distanciamentos teóricos entre autores, pensar, né, a partir de tudo que foi discutido sobre o tema, o que é decisivo para que o indivíduo entenda que o seu trabalho tem sentido, quais são os fatores decisivos na produção dos sentidos do trabalho. Pensar em novas dimensões para análise, né, para além do desenvolvimento e aprendizagem, utilidade social, autonomia no trabalho. Será que no contexto, no nosso contexto atual, né, a gente não consegue propor e analisar novas dimensões? Porque os modelos utilizados para estudar os sentidos do trabalho, eles são de um tempo passado, onde questões econômicas, sociais e culturais eram diferentes. Então, talvez, se a gente pensar em novas dimensões, em novas categorias, a gente possa dar, né, contribuições mais efetivas para o avanço sobre o tema. É possível também pensar em discussões epistemológicas, né, nas principais correntes, pensando não somente, né, na linha mais funcionalista e na linha mais crítica, discutir sobre a articulação, as possibilidades e impossibilidades de articulação, que acabam resultando em inconsistências, né, entre os autores, em orientações filosóficas, abordagens sociológicas, questões metodológicas, e no campo teórico empírico, né, pensar na implicação dos sentidos do trabalho para outros fenômenos da área do comportamento organizacional, pensar em estudos comparando grupos, por exemplo, trabalhadores mais maduros com trabalhadores mais jovens, diferentes
faixas etárias, quem tem mais tempo na empresa, com quem tem menos tempo, diferentes segmentos, público, privado, comparar características individuais dos trabalhadores, pensar nos tipos de contrato. Será que numa mesma empresa, numa mesma função, um trabalhador que tem um contrato, né, em tempo integral, ele enxerga sentido naquilo que ele realiza da mesma forma que um colega que está ali junto com ele, mas está em um horário parcial, está ali em menos dias na semana, e no tempo que essa pessoa ou que essas pessoas, né, têm na organização ali que trabalham. Quem tem mais tempo consegue produzir mais facilmente, enxergar mais facilmente sentido naquilo que faz do que quem tem menos tempo. Então, essas são algumas das possibilidades mapeadas, né, para pesquisas futuras sobre o tema. Então, nesse momento, né, eu retomo o meu agradecimento aqui pela oportunidade de estar trazendo o tema sentidos do trabalho. São várias nuances para serem discutidas, para serem problematizadas, né, para a gente pensar coletivamente, e me coloco à disposição de todos para perguntas, para alguma discussão mais pontual. Obrigado. Muito bem, professor Silas, muito obrigado por esse olhar diferenciado sobre essa temática, sentidos do trabalho, para além da discussão das correntes epistemológicas, tão bem apontadas na perspectiva funcionalista e crítica, não tem como nós, enquanto pesquisadores, mas também pessoas, estarmos pensando no sentido do nosso trabalho, né? Do nosso fazer do dia a dia no trabalho, certo? Então, realmente, são reflexões muito interessantes a que a temática nos propõe a discutir. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Annelise, certo? Para fazer alguns encaminhamentos. Já temos aqui um questionamento no chat, então eu passo a palavra para a Anne. Anne, eu não sei se você tem primeiro um teu questionamento ou já vamos, então, para o questionamento do Henrique Bertosso. Eu estou louca aqui para falar um pouquinho, então eu vou rapidamente aqui agradecer formalmente ao Silas, depois a gente passa aos questionamentos, tá, Cassiano? Eu acredito que a minha fala até vai instigar mais questionamentos, acredito. Silas, assim, agradeço muito, foi uma aula, a tua clareza, assim, na exposição, fantástica. Eu já te elogiei um monte na defesa da tua tese, né? Eu disse na defesa ou na qualificação, acho que foi na defesa. Eu disse que você já era um pesquisador formado, né? Reitero isso. Realmente é só a gente olhar o teu Lattes e ficar lendo os teus textos que a gente percebe a qualidade e a profundidade do teu trabalho enquanto pesquisador. Inclusive, meus alunos de mestrado estão aqui e não me deixam mentir. Eu estou trabalhando uma disciplina comportamento organizacional e daí tem como um dos temas sentidos do trabalho. E aí, um dos artigos estudados é esse teu, né? Com a nossa orientadora, né, Silas? Tua orientadora de doutorado, minha orientadora de pós-doc, a Kelly Paiva. Então, esse artigo do comparativo, digamos assim, da Estelle Morin e do Ricardo Antunes. Inclusive, aqui te escutando, um dos meus alunos mandou no WhatsApp, foi aquele artigo que eu me debrucei e tal, e que eu disse que foi o que eu mais gostei da aula, que tinha um conjunto de artigos. Eu disse, esse mesmo. Então, assim, Silas, quando eu te elogiei lá na tua banca, realmente é isso mesmo, né? Você é um pesquisador, assim, de mão cheia, tenho o maior orgulho de ter estado na tua banca, de fazer parte do mesmo grupo que você faz, do NICOP, lá na UFMG, junto com a nossa querida e sábia Kelly Paiva.
E, claro, também estar junto com você na AMPAD, né? Você como líder deste tema, né? E eu no comitê científico agora, né? Ou seja, vamos trabalhar juntos e muito no GPR, né? Silas, assim, ó, você demonstrou aqui para nós, eu adorei, foi uma aula para mim, e certamente foi uma aula para quem está escutando, né? Os alunos, tanto de mestrado quanto doutorado, e eu gostei muito que você trouxe sistematicamente como a gente analisa um tema e como que a gente pode achar as lacunas desse tema, que é uma das grandes dificuldades. Então, assim, achei fantástico que você demonstra que sobre esse tema especificamente, né, de 2006 a 2020, tem 20 artigos nos eventos da AMPAD, né? Então, assim, ó, é pouco. Né? Nós tem muito a ser estudado, muitas lacunas. Você apresentou claramente para nós ali algumas lacunas, né? E aí, para depois passar para os questionamentos, eu só quero te fazer uma provocação e talvez um questionamento, né? E hoje o Silas, doutor, que o tempo todo, quando você apresentou a tua trajetória, né, você realmente, né, tem toda uma trajetória que faz todo sentido. E eu te pergunto agora, já doutor, né, já trabalhando numa universidade federal, você vai dar continuidade às pesquisas, certamente, como você nos falou, mas minha pergunta é, por onde você pretende ir agora inicialmente nessas suas pesquisas sobre sentidos do trabalho e qual é a principal base epistemológica que você segue? Mais funcionalista ou mais positivista? Bom, vamos de trás para frente. Eu sigo uma linha mais funcionalista, né, dos sentidos do trabalho, sou aquele que aplica a escala, vê a influência dos sentidos, né, em outros construtos, como comprometimento, consentimento, engajamento, mas eu tenho feito um movimento, né, de tentar analisar, compreender os sentidos do trabalho por outras perspectivas, porque a gente tem no campo acadêmico essa dicotomia, né? Tal linha, tal autor é mais interessante, é melhor você discutir. Eu acho que o caminho não é bem por aí. É melhor, depende da pesquisa, né? É mais conveniente, mais apropriado, dependendo do tipo de pesquisa. Se você vai trabalhar com trabalhadores informais, trabalhadores em vulnerabilidade, será que dá para a gente pensar em promoção do bem-estar, em produtividade? Ou será que é mais interessante a gente estudar algumas tensões, algumas contradições? Se a gente pensa na uberização do trabalho, né? A gente pode pensar numa perspectiva mais funcionalista esse trabalho dos motoristas de aplicativo, dos entregadores, mas do ponto de vista acadêmico, né? Será que eu não posso dar outras contribuições pensando a partir de uma linha mais crítica, tendo um olhar mais crítico sobre esse contexto de trabalho? Então, eu tenho tentado caminhar, né, até me aproximando de colegas de outras epistemes, né, tentado caminhar por diferentes perspectivas para analisar esse fenômeno, porque eu acho que a gente consegue enxergar ele próximo da sua totalidade. A totalidade não vem porque é uma questão muito subjetiva, né, na produção dos sentidos, mas eu tenho feito esse movimento. E também tenho pensado, né, que nós não temos discussões teóricas sobre os sentidos do trabalho. Se a gente pega os livros de comportamento organizacional, a gente vai ter lá os vínculos organizacionais. A gente tem capítulo, livro inteiro para discutir do vínculo. Mais recentemente, nós temos um capítulo, né, naquele livro que foi publicado pela divisão de gestão de pessoas, da AMPAD. Tem um capítulo que fala de sentidos do trabalho.
da professora Andréa Leite, da professora Tereza, né? Mas a gente não tem uma literatura para resgatar os modelos, para discutir isso, para a gente entender todo o percurso, como a gente tem livros para outros temas. Então, eu tenho feito esse movimento, tem um esboço aí de um projeto diferente que caminha nesse sentido, para ver se eu consigo desenvolver durante esse ano, mas o meu movimento enquanto pesquisador é de tentar compreender o fenômeno a partir de outras perspectivas que não a funcionalista, que eu já estou, né, mais inserido aí nesse meio. Legal. Eu acho que é um pouquinho... eu estava falando em aula semana passada para os meus alunos do mestrado, que quando eu terminei que durante o meu doutorado eu segui uma linha mais funcionalista, e que até a minha orientadora me segurou na linha funcionalista, ela viu que eu tinha um viés crítico, e ela disse, depois que você terminar essa tese, daí você vai e pesquisa o que você quer, tá? Ok, fiz isso. Né? Então, a gente termina o doutorado, a gente começa, então, a se livrar de algumas amarras que, muitas vezes, para a gente concluir alguma etapa acadêmica se faz necessário e é importante para o crescimento da gente, sem dúvida. Obrigada, Silas. Cassiana, você quer encaminhar o questionamentos? Sim, eu gostaria de passar a palavra para a professora Cleide Fátima Moreto, que está nos acompanhando, entrou na sala conosco. A professora Cleide é a diretora da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios. Como eu disse no início, né, ela estava nos acompanhando pelo YouTube, aguardando a finalização da palestra, da fala do Silas, né, e agora ela está conosco, então. Professora Cleide, te passo a palavra. Obrigada, professora Cassiana. Boa noite, Silas. É um prazer estar aqui. Parabéns pela tua fala. E quero dizer aqui para o grupo que eu mesma sou uma pesquisadora, eu fui uma pesquisadora, né, Annelise, dessa temática lá nos início de 2000, quando no grupo de pesquisa nós temos um grupo interdisciplinar de estudos sobre trabalho aqui na nossa unidade. Nós discutíamos sentido e significados do trabalho. Então, já tive orientandos também na área, né? Eu sou economista e, Silas, é muito importante essa abordagem que você traz para acadêmicos e mestrandos, porque tem algo que na vida de pesquisador é importantíssimo, que é nós nos questionarmos para quem nós estamos falando. Então, essa delimitação teórica e conceitual de tudo aquilo que nós adentramos no âmbito da pesquisa, ela é fundamental. E eu vejo, tanto que, por ser das ciências econômicas, quem é da Associação Brasileira dos Estudos do Trabalho segue uma linha mais crítica, né? E nós aqui seguíamos mais, se a Annelise lembra, outros professores da área, nós trabalhávamos com a linha funcionalista. Então, para mim, que sou economista, eu vivenciava esse conflito, tá? Porque é importante que, no âmbito da economia em si e da sociologia, na perspectiva crítica, se faz uma alusão a outras possibilidades de trabalho que não esse modelo que nós temos, o modelo capitalista. Você falou muito bem da questão da uberização. Hoje estamos estudando nessa linha, né? Então, gostei muito de ver que você traz, até na tua publicação, né, toda essa trajetória na constituição do conceito. E para os alunos é fundamental o que forem fazer, seja o seu trabalho de disciplina, seja a própria dissertação, colocar a partir de que lugar se fala. E aí, quando eu fui seguindo, eu deixei quase de trabalhar com sentido e significado, né? Porque nós adentramos na linha do bem-estar do trabalho e no adoecimento mental. Então, hoje, e desculpa que eu estou me estendendo, mas é para contribuir com a tua fala, tá? Hoje, quando a gente trabalha com o
trabalho em si, é muito importante flexibilizarmos para quanto por cento do nosso mercado de trabalho é trabalho formal. Como fica assim, o sentido do trabalho para mais de 52% da população economicamente ativa que está na economia informal? E quanto isso tem de implicações para o adoecimento no trabalho? Então, a área da gestão, né, e mesmo das sociais aplicadas tem um campo muito fértil ainda de aprofundamentos, de novas delimitações, para trazer respostas para essas novas perspectivas, né, de relação e de vínculo no mercado de trabalho. Então, mais uma vez, em nome da nossa Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios, eu agradeço a possibilidade de poder te ouvir e de você compartilhar com os nossos alunos de graduação e de pós-graduação sobre essa temática. Desejo, assim, novas e novas questões, porque é assim que nós nos constituímos no mundo da pesquisa. Parabéns. Ok, então, Silas, você gostaria de... Não, só pontuar, agradecer, né, a fala da professora e só pontuar, assim, que dependendo do contexto que a gente tá inserido, que a gente está pesquisando, né, essas perspectivas, elas mudam. E quando a gente está na posição de aluno de mestrado, de doutorado, talvez a gente ainda não tenha desenvolvido uma maturidade para enxergar isso com alguma clareza, o que é absolutamente normal e faz parte do nosso processo de formação. Então, agora, por exemplo, que eu estou aqui em Roraima, as possibilidades são diferentes para pesquisa, especificamente com o tema, porque quando eu estava em Belo Horizonte, lá fazendo mestrado e doutorado, aqui a gente tem um fluxo migratório muito intenso, né? Então, será que eu vou analisar o sentido do trabalho para o imigrante dentro dessa perspectiva funcionalista? Será que faz sentido? E aí, quando a gente pensa, né, na pesquisa de uma forma geral, a gente tem que pensar no conjunto, né? Teoria, qual a teoria que eu vou utilizar? Metodologia, ela é adequada para essa teoria, né? E tem toda uma sistematização por trás disso. Então, não é só a escolha do tema. E aí, quando a gente está nesse nível de menos maturidade para identificar essas questões, certamente a gente pode consultar nossos orientadores, nossas orientadoras, para poder nos direcionar em relação a isso, né? Então, os alunos que nos assistem e nos ouvem, né, é importante fazer essa reflexão e, no caso de dúvida, né, os orientadores e orientadoras estarão disponíveis para dar algum direcionamento nesse sentido. Muito bem, Silas, obrigado. Temos aqui o questionamento do Henrique Bertosso. Ele coloca o seguinte: com o avanço do trabalho informal e da pejotização do trabalhador, qual será o sentido do trabalho sem vínculo de emprego? Como você vê o futuro das pesquisas do sentido do trabalho neste contexto? Interessante, né? Porque é um movimento que tem avançado e é meio difícil de voltar atrás, né? Tem avançado cada vez mais. A gente tem uma discussão, né, sobre esse tipo de trabalho, né, na esfera política aí, se encaminhando, mas é uma realidade que já está dada. Para esse público em específico, né, nós temos estudos, né, falando sobre isso. Eles seguem de uma linha mais crítica, mais sociológica, né? Nós temos, por exemplo, a professora Daisy, que também integra a área de GPR, né? A professora Paula Fernandes, que trabalha junto com a professora Daisy, que tem estudado isso. Temos a professora Lívia Borges, né, que estuda essas tensões dos sentidos do trabalho com esses grupos de trabalhadores. A professora Paula, por exemplo, ela foi minha colega de mestrado, né? E eu lembro que na dissertação dela,
ela estudou alguma coisa relacionada à produção de sentidos do trabalho com trabalhadores encarcerados, né? Que é um outro modelo de trabalho. Então, assim, nesse contexto de uberização, de terceirização, nós já temos estudos problematizando essas questões e talvez, né, a gente precise de outras lentes, ampliar as lentes teóricas que a gente tem sobre esses contextos e sair dessa dicotomização. Esse autor aqui, a gente vai conseguir, é melhor, né, é mais interessante. Não, esse outro, né, de repente é alguém mais próximo da gente, que a gente quer citar e tal, mas, de novo, o que vai fazer com que a gente tenha uma escolha assertiva, né, é o público que a gente está escolhendo, a particularidade desse público, desse contexto. E no caso desses trabalhadores, desse movimento de uberização e de terceirização do trabalho, né, a gente tem que ter um olhar mais sensível, um olhar mais crítico, mais atento. Se a gente está conduzindo uma pesquisa, por exemplo, com entrevista, né, da gente observar o que não é falado também. Porque o que não é falado pode sinalizar muita coisa para a gente. Os silêncios nas nossas pesquisas, né? O incômodo de quem está sendo entrevistado. Então, dependendo do contexto, e mais especificamente esse contexto que foi trazido aí na pergunta, né? É da gente, enquanto pesquisador, enquanto estudante, enquanto acadêmico, ter esse olhar mais atento. Mas as pesquisas nessa perspectiva também têm sido desenvolvidas. Ok, Silas, muito obrigado. Temos também aqui um outro questionamento do nosso aluno, o Ícaro Farias. Silas, durante seus anos de pesquisa, como você caracteriza os sentidos do trabalho na perspectiva feminina e na perspectiva masculina? Interessante. Ícaro, né? Ícaro, Pois é. Exatamente. Isso aí é uma lacuna que a gente tem aí para ser explorada, né? Tem um livro que é de um grupo de pesquisa muito antigo, que é o MOL, né? Que eventualmente a gente vai lá nas referências, encontra alguém sinalizando ele, e aí é um livro que, assim, né, você manda um e-mail para o autor, olha, estou precisando, onde você encontrou e tal, e a gente tem alguma dificuldade para acessar esse livro, e eu consegui alguns capítulos desse livro, depois de 4 anos de tentativas, de recusas, de não respostas, né? E um desses capítulos está falando justamente nessa discussão dos sentidos do trabalho, né? Pensando na questão de gênero, na questão de idade, e talvez a gente não tenha explorado essas nuances dos sentidos do trabalho, porque isso é uma obra que ainda está restrita, né? Você vê ali um comentário mais genérico no artigo sobre ela, olha, os estudos iniciais com o tema foi com um grupo de pesquisa tal, nos anos, pronto, aí cita lá no final, e a gente não tem, né, o aprofundamento dessas questões. Tem alguns estudos que consideram, por exemplo, a questão de gênero, né? Policiais femininas, que eu lembro de ter lido alguma coisa nesse sentido, mas são estudos, a gente está caminhando nessa linha de discutir a perspectiva de gênero e de sentidos, mas a gente tem muito espaço para discutir. Eu ainda não desenvolvi nada nesse sentido, né? Coloquei ali como agenda para outras pesquisas, mas aqueles que tiverem aí no mestrado, né, é um campo para ser explorado. A gente não tem discussão em quantidade, em profundidade ainda sobre essa nuance do gênero e sentidos do trabalho. Muito bem, muito bem. A professora Annelise está colocando aqui que o Júlio está desenvolvendo um trabalho sobre sentido do trabalho feminino na agricultura. Olha que bacana. O Júlio, nosso discente também, Anne. Isso? Perfeito, então. Muito bem. Pessoal, mais algum questionamento?
aqui o Rodrigo Pomer, e em razão do nosso horário, buscando atender as nossas atividades, trazemos esse último questionamento do Rodrigo Pomer, também nosso discente do mestrado em administração, e depois a gente vai para os encaminhamentos finais. Então, o Pomer está questionando: nas perspectivas das pesquisas, quais os percentuais de funcionários que veem sentidos nas funções que desempenham? O que tem sido desenvolvido nas instituições para buscar melhor essas percepções? Interessante. Percentuais de sentidos. A gente costuma analisar o fenômeno de uma outra perspectiva, né? Como é muito subjetivo e a gente vai atribuindo sentido a partir das nossas experiências, não dá para mensurar propriamente, né, a partir de percentual. Quando a gente faz pesquisa quantitativa, utilizando um questionário, o questionário ele vai falar sobre os sentidos do trabalho de uma forma geral, e aí ele vai trazer algumas dimensões para poder a gente entender esses sentidos, como, por exemplo, aprendizagem, desenvolvimento, utilidade social, autonomia, ética. E aí, para cada uma dessas dimensões, a gente pode encontrar um percentual maior, né, quando a gente analisa essas dimensões. Isso varia muito, né? Professor, médico, área de saúde de uma forma geral, a questão de utilidade social no trabalho tende a ser muito forte, né, por conta da natureza do trabalho. Outras áreas e outro público, por exemplo, o público jovem, os aprendizes, né, que eu estou acostumado a estudar com um pouco mais de profundidade. Essa questão do desenvolvimento e da aprendizagem é mais valorizada. Então, na produção de sentidos do trabalho, né, a gente vai encontrar um elemento ou outro, né, que fornece sentido a esse trabalho, que é mais valorizado em determinado contexto, que é menos valorizado em determinado contexto. Isso não significa que ele não era importante. E a gente até comete alguns equívocos nas pesquisas, né? Quando o percentual dá baixinho ali, depois que aplica escala, e fala assim, olha, mas isso aqui não é importante para esse público. Mas pera lá, a gente perguntou assim, você acha que ter autonomia no trabalho é importante? Né? Então, a gente tem essa variação desses elementos que compõem os sentidos do trabalho. E a parte final da pergunta, que eu acabei não me lembrando. O que tem sido desenvolvido nas instituições para buscar melhorar essas percepções? Pois é, Rodrigo. A gente precisa estabelecer um diálogo mais forte entre a academia e entre as instituições e as organizações que a gente faz pesquisa. Porque muitas vezes a gente, enquanto pesquisador, não dá devolutiva para as organizações, né? Sei que no período de mestrado, de doutorado, a gente está ali com a corda no pescoço, o tempo está correndo, precisa cumprir prazo, precisa escrever artigo, mas essas ações das organizações, elas vão acontecer na medida em que a gente faz pesquisa e que a gente dá essa devolutiva, que a gente estabelece esse diálogo com as organizações que a gente tem pesquisado. Porque se a organização não estuda o sentido do trabalho, né, ela não vai ter uma ação mais efetiva em relação a isso. Mas se nós que estamos na academia, né, fazemos esse movimento de estudar esse fenômeno, a gente pode dar uma devolutiva no sentido de buscar com que essas organizações promovam ações. De uma forma geral, eu não vejo nenhuma ação mais pontual, né, assim, no sentido de promover os sentidos do trabalho, mas a gente tem ações voltadas para o bem-estar, ações voltadas para o comprometimento, que em alguma medida podem refletir na produção de sentidos. Se eu tenho um ambiente de trabalho, por exemplo, que eu percebo, né,
que eu tenho possibilidade de aprender e me desenvolver, e isso é um elemento aí que compõe os sentidos do trabalho, se a organização promove a aprendizagem e desenvolvimento, né, como consequência, ela pode estar estimulando com que o trabalho tenha sentido para as pessoas que valorizam esse aspecto. Se a organização, né, consegue fazer com que as pessoas enxerguem utilidade naquele trabalho, é possível que ela, em alguma medida, promova, né, essa construção de sentidos. Então, eu defendo, né, esse movimento de devolutiva das pesquisas para as organizações, no sentido de que elas possam, né, efetivamente pensar em ações para os temas que a gente tem estudado. Na minha tese, por exemplo, né, a gente deu a devolutiva para a organização que faz a mediação do aprendiz, né, com as empresas, que faz a contratação. Num primeiro momento, né, tem a devolutiva. Até então, a gente não conseguiu identificar, né, nenhuma ação concreta no sentido de promover, né, esse sentido no trabalho. Mas, né, isso depende muito eu entendo que isso depende muito também dessa devolutiva que a gente dá quando a gente faz as nossas pesquisas. Perfeito, Silas, muito obrigado. Eu vou pedir desculpa, pessoal, mas eu estava com um outro questionamento aqui no WhatsApp, tá? Que é do professor Edson Bortolucci, que está nos acompanhando. Ele questiona, então, ao Silas se existem particularidades quanto à percepção do trabalho para diferentes especialistas, por exemplo, engenheiros, agrônomos, administradores, enfim, Silas. Então, os estudos iniciais, né, para formular essas dimensões que acabam compondo aí os sentidos do trabalho, eles partem de pesquisas com administradores e com engenheiros, né? Então, a gente, para a concepção do modelo, sobretudo nas pesquisas da professora Estelle Morin, né, é com administradores canadenses e brasileiros, engenheiros canadenses e brasileiros. E aí, a partir de entrevistas, né, de uma série de pesquisas que ela vai fazendo, ela vai desenvolvendo esse modelo teórico, né? Eu tenho aqui os sentidos do trabalho como esse tema mais amplo, e eu tenho, a partir desses sentidos, elementos específicos, né? Utilidade, autonomia. Então, esse modelo teórico ele é criado a partir dessas pesquisas com administradores e engenheiros. Uma reflexão que eu tenho feito com os parceiros de pesquisa que eu tenho será que esse modelo, né, criado há décadas atrás, em um contexto social, em um contexto econômico, em um contexto político, em um contexto cultural diferente, será que ele se mantém? Porque se a gente pega um modelo teórico e reproduz nas nossas pesquisas, ok, isso é válido, a gente vai encontrar resultados que estejam contemplados naquele modelo teórico. Mas se a gente faz o mesmo estudo, né, que foi feito para a concepção daquele modelo, será que a gente vai encontrar um modelo diferente, com outros elementos? O que era importante, né, lá atrás para aquele grupo, será que é importante agora? Será que essa dinâmica de trabalho não modificou um pouco isso? E aí eu fiz um primeiro movimento de pesquisa para estudar com administradores e egressos do curso de administração, né, se o modelo proposto pela Estelle Morin, né, se ele ainda se mantém, se muda alguma coisa. Então, a gente já fez a coleta e a gente está na etapa de organização dos dados. Também é uma possibilidade para se estudar, né, em contextos multiculturais, né, no Brasil, fora. Eu não me recordo de ter lido nenhuma pesquisa sobre o tema fazendo essa comparação, por exemplo, administradores brasileiros e canadenses de outros lugares, engenheiros. Então, também é uma possibilidade de pesquisa. Para o tema sentidos do trabalho, eu acho que a gente tem muito mais possibilidades
do que caminho percorrido, né? A gente conseguiu avançar quantitativamente e qualitativamente nos estudos sobre o tema, mas quando a gente pega outros fenômenos do comportamento organizacional, comprometimento, consentimento, os vínculos de uma forma geral, a gente vê que os sentidos do trabalho estão numa fase que a gente pode chamar de maturação do tema, né? A gente caminhou ali com alguns estudos iniciais, a gente tem aumentado os estudos e a gente tem trazido algumas contribuições, galgado alguns degraus de contribuições para a literatura. Então, de novo, é uma possibilidade para ser explorada aí como agenda de pesquisa. Muito Obrigado, bem, Silas, e parabéns pela apresentação, viu? Ok. Certamente, né, Silas, como tu coloca, as lacunas de pesquisa, o caminho, a trajetória ainda precisa ser percorrido, né? Você mesmo trouxe muitas possibilidades de estudos, as tuas respostas aos questionamentos trazem outras possibilidades de estudos, e agora cabe a nós, né, a podermos explorar e ampliar esse campo do conhecimento que está em maturação, como você bem coloca. Bom, pessoal, Silas, tu queres fazer mais alguma colocação? Não, só agradecer, falar que no segundo momento eu vou enviar para a professora Annelise um link onde eu tenho alguns estudos mais antigos sobre o tema e alguns estudos mais atuais. Então, quem tiver interesse, procura aí a professora Annelise, o programa, que aí ela repassa para vocês. Não fiz agora, porque acabou ficando lá na UFRR e eu estou sem, né, conexão com o computador de lá nesse momento, mas até a sexta-feira eu encaminho esse link para a professora. Perfeito, então. Bom, pessoal, então já estamos com um pouco adiantado da hora. Só temos a agradecer ao professor Silas por esta disponibilidade e por esse olhar diferenciado sobre a temática que realmente está no nosso dia a dia, no nosso fazer enquanto profissionais, mas que também já vem sendo, então, maturada, trabalhada, ampliada na esfera do conhecimento acadêmico. Silas, agradecemos muito, então, essa tua disponibilidade em nome do Programa de Pós-Graduação em Administração, PPG-ADM, em nome da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios, ESAM, em nome da Universidade de Passo Fundo, muito obrigado por esse teu momento aqui conosco. Também gostaria de agradecer aos nossos egressos do PPG-ADM que nos acompanham. Gostaria de agradecer aos nossos discentes do programa do mestrado em administração e também aos nossos discentes da graduação, dos cursos de administração e do curso de economia, que também nos acompanham. E isso é muito importante para eles. É uma aproximação com a pesquisa séria, ética, comprometida, que nós desenvolvemos no nosso programa, mas em todos os programas também da Universidade de Passo Fundo e também de todas as universidades brasileiras e internacionais que servem de referência e de apoio para que se possa ultrapassar essas fronteiras do conhecimento. Muito obrigado, Silas, e estamos à tua disposição. Obrigado aos nossos professores também que nos acompanham. Obrigada.